Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Amém, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 18º domingo do tempo comum e prosseguimos na escuta do Evangelho segundo Mateus. Nos 3 últimos domingos, nós ouvíamos trechos retirados do capítulo 13, onde Jesus ensinava através das parábolas. Depois o capítulo 14, que é esse que o trecho de hoje foi retirado, ele possui uma primeira parte na qual é narrado a prisão e a morte de João Batista por Herodes. E por isso o texto nos situou: naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Enquanto a cena da morte de João Batista
está restrita num banquete, numa festa palaciana, num grupo reduzido, o evangelho de hoje nos situa um outro paradoxo: Jesus no lugar aberto, onde ele é capaz de multiplicar os pães e alimentar uma grande multidão. E é diante deste cenário que nós vamos compreender o que o evangelho tem a nos dizer. Aí vem outro detalhe bastante interessante. Jesus estava sozinho com os seus discípulos e tentou passar para outra margem do mar da Galileia. Então nós precisamos entender esta geografia. O mar da Galileia não é um oceano de água salgada como esse que nós temos no litoral brasileiro. O mar da Galileia é um grande lago de água doce. Mas Israel é uma terra muito árida, muito seca, muito pedregosa. Então, para a visão daquele povo, aquele tanto de água era o quê? Mar. Por isso que o lago de Genezaré é também chamado de Mar da Galileia. E é nesse lugar que Jesus está. Então ele sai de uma margem e vai para outra. E o povo vai atrás. A exegese bíblica vai dizer que é um mini êxodo. Esse caminho que o povo faz, esta marcha na qual o povo se coloca, indo ao encontro de Jesus. Ao caminhar rumo a Jesus, o texto também afirma que ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Aqui já vem uma boa notícia do evangelho para a nossa vida. O Senhor não é indiferente à nossa dor. Jesus não é indiferente diante do sofrimento humano, mas ele se faz próximo e ele se compadece. Se nós tomarmos o evangelho no texto original, que foi escrito em grego, a misericórdia, a compaixão, que é o movimento que motiva Jesus a acolher a multidão, significa um movimento que sai das vísceras. Esta seria a tradução mais literal, mais originária, para nós entendermos o significado da compaixão no contexto bíblico. É o movimento que sai das vísceras da pessoa, é o movimento que sai da sua dimensão mais interior e mais profunda. Isso significa compaixão. E a compaixão de Jesus não é um movimento passivo. Tadinho deles, coitadinhos deste povo. Não é um sentimento de dó, mas a compaixão, como movimento que brota da interioridade de Jesus, é um movimento ativo, porque a compaixão dele é capaz de transformar aquela realidade de dor e de sofrimento. Então Jesus se encheu de compaixão e fez o quê? Curou todos os que estavam doentes. Que tipo de compaixão é a de Jesus? Uma compaixão ativa, que transforma a realidade de dor e de sofrimento. Então nós também somos convidados neste domingo a nos abrirmos à compaixão do Senhor, que quer ser ativa na nossa vida, que quer nos transformar por dentro. Então esta é uma breve introdução do texto. Por quê? Porque agora nós vamos na parte principal, que é o milagre que Jesus realiza. E aí eu convido você a voltar ao texto. Tome aí o Evangelho, Mateus, capítulo 14. Nós vamos nos versículos 15
16 e 17. Encontraram aí? Já na segunda parte do texto, a partir do versículo 15 até o 17. Vamos juntos? Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Paremos aqui. Esse pequeno trecho do Evangelho nos apresenta 2 lógicas. A primeira lógica é de quem? Dos discípulos. E a segunda lógica, a de Jesus. Vamos compreender o que cada uma destas lógicas tem a ver com a nossa realidade. Como elas dialogam com a nossa vida. Primeiro, a proposta dos discípulos. Esta proposta busca a desresponsabilização e a delegação da fome à multidão. Não é problema nosso. Se essa multidão tivesse ido embora, Jesus, na hora que o Senhor entrou no barco, nós não teríamos este problema. Então, se eles vieram até aqui, o problema é deles. Então, o Senhor vai despedi-los. Olha, os discípulos dando a Jesus o comando do que ele deveria fazer. Esta é a lógica do mercado, minha gente, que está muito presente no nosso meio, diante da autonomia, do livre-arbítrio de cada pessoa, diante da miséria e da fome humana, o problema não é nosso. Vamos mandar este povo ir embora. E a primeira leitura que nós ouvimos hoje, retirada do livro do profeta Isaías, nos apresenta: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde comprar sem nenhuma paga, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Então a primeira leitura, que é uma profecia, se concretiza onde? No Evangelho. Porque a lógica dos discípulos era dispensar para que eles fossem embora e cada um comprasse o que fosse necessário. Enquanto a lógica de Jesus era de alimentar aquela multidão. O Evangelho nos põe diante de 2 lógicas. A lógica do mercado, que exclui e que discrimina quem nada tem, e a lógica de Jesus, que na gratuidade sacia a todos e ainda sobra. Qual é a lógica que prevalece na minha vida? Se pergunte, qual é a lógica que prevalece na sua vida, nas suas relações, no seu modo de viver, no seu modo de se relacionar? Jesus não nega a dificuldade. Ele sabia que a multidão era grande. Ele sabia que o que os discípulos tinham, 5 pães e 2 peixes, não era suficiente para alimentar tamanha multidão. Mas Jesus recusa a delegação que os discípulos lhes fizeram.
manda este povo embora. Jesus não obedece aos discípulos. O que Jesus faz? Jesus transfere a responsabilidade para eles. Aí nós chegamos no coração do texto: dai-lhes vós mesmos de comer. Vocês imaginam a cara dos discípulos quando Jesus responde isso? E esta relação também se aproxima de nós, porque muitas vezes nós queremos comandar Jesus, mas entenda que terá comando que você dará para Jesus que ele não vai te obedecer. E pode ser que o que ele vai te falar, você não vai gostar, como foi o caso dos discípulos. Naquele momento, os discípulos apresentam a dificuldade. O que eles responderam? Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Durante essa semana, quando eu meditava, lia e estudava o texto, preparando a homilia de hoje, eu fiquei refletindo, e agora partilho com vocês, que esta dinâmica dos discípulos, que é a dinâmica do pessimismo, que é a dinâmica da tragédia, que é a dinâmica negativa, que as coisas não têm solução que seja boa, esta dinâmica está engendrada em nós. Hoje nós estamos sendo motivados por esse tipo de pensamento pessimista, negativo. Já que não tem mais esperança, o que eu posso fazer? Nada. Olhar apenas para o pouco e reclamar daquele pouco e falar que aquele pouco não serve para a realidade que temos. Eu me reconheci junto aos discípulos, e esta palavra me incomodou, dizendo: olha, eu preciso abrir-me a um horizonte maior, que é o horizonte da palavra. E eu quero te convidar a este exercício durante a sua semana. Não se feche apenas a este movimento do pessimismo, de uma visão negativa, de reclamar de tudo, de achar que tudo está ruim e que já não tem mais solução para nada. Esse movimento nos captura de tal modo e vai nos torturando aos poucos. Jesus não se permite ser condicionado por este tipo de pensamento. E eu sempre gosto de meditar com vocês o Evangelho, assim, de maneira bastante esmiuçada, porque a didática de Jesus é muito interessante. Ela é composta por 2 elementos. O primeiro elemento é o senso da realidade. E o segundo elemento é a novidade que Jesus pode oferecer diante do quê? Da realidade. Então, se nós estamos um tanto quanto condicionados ao movimento dos discípulos, de reclamar, de murmurar, de estar descontente com tudo e com todos, se esta é a nossa realidade, vamos ver agora qual a novidade que Jesus apresenta para esta realidade. Aí nós precisamos voltar ao texto. Então, a primeira parte é a realidade, e agora a segunda parte, a novidade. Vamos ler com bastante atenção os versículos 18, 19 e 20, principalmente o versículo 19. Preste bastante atenção nele, porque ele é um versículo muito rico, e só o versículo 19 eu tinha conteúdo para falar com vocês aqui mais de 1 hora. Então vamos lá? Tomemos aí o 18, 19 e 20, juntos. Jesus disse: trazei-os aqui.
Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Paremos aqui. Olha que maravilha esta parte do Evangelho. O pouco, 5 pães e 2 peixes, nas mãos dos discípulos seria sempre pouco. Mas o pouco colocado nas mãos de Jesus multiplica-se. Aqui reside o ensinamento da palavra para a vida. Sabe por que nós nos privamos da fartura e da abundância? Porque o nosso apego ao pouco que nós temos não nos permite a uma atitude de confiança de colocar este pouco onde? Nas mãos de Jesus. E por que o pano de fundo desta mentalidade é a falta de confiança? Porque nós achamos que Jesus nos dá prejuízo. Eu gosto muito dos textos de Bento XVI e cito muito nas homilias. E Bento XVI tem uma reflexão que diz assim: Jesus não nos tira nada, pelo contrário, Ele nos dá tudo. Não tenha medo de achar que colocar o pouco que eu tenho nas mãos de Jesus vai me gerar prejuízo. O prejuízo é a sua autoconfiança que te priva da capacidade, da generosidade e da confiança. Olha como o evangelho de hoje é profundo. Então Jesus reconhece a dificuldade. A multidão é grande e a quantidade de alimentos é pequena. Mas considerar a dificuldade não pode nos legitimar no pessimismo, na reclamação e na murmuração. Então Jesus agora dá um comando. Não é os discípulos que têm que dizer a Jesus o que Jesus tem que fazer, mas é Jesus que diz aos discípulos o que eles precisam fazer. Aqui reside um outro ensinamento para a lógica religiosa do nosso tempo. Porque nós já não queremos uma prática religiosa onde Jesus diz o que eu tenho que fazer. Mas nós queremos uma lógica religiosa onde Jesus faça o que eu estou dizendo. Então, se você começa a propagar esse tipo de lógica para o povo, a igreja enche, a missa enche, porque é isso que o povo quer. Mas o movimento do evangelho é Jesus que diz aos discípulos o que eles precisam fazer. Então, o que Jesus diz? Trazei aqui. Enquanto os discípulos estavam reclamando do pouco, o que Jesus faz com o pouco? Vocês observaram? Os verbos que compõem o versículo 19. Olha as ações de Jesus. Primeiro, Jesus mandou a multidão sentar. Jesus é muito interessante, porque Jesus não é da bagunça. Vocês imaginam uma multidão com fome, naquele tempo, nas margens do mar da Galileia. Já estava escurecendo, não tinha energia elétrica, não tinha estrada, o povo com o pé tudo sujo, cansado. Vocês imaginam o revoar que não estava. E o que é que Jesus diz? Todo mundo sentado. Quando você vai para a exegese bíblica,
O texto diz que não é apenas a atitude de estar em pé e se sentar, mas este sentar-se do Evangelho é uma atitude de inclinação diante de Jesus. Então a multidão vai se acalmar, vai se organizar. Aí o que Jesus faz? Primeiro, pega os 2 pães e os 2 peixes. O milagre não é mágica. Ele precisa do elemento natural, visível. Eu sempre repito para vocês, nenhum milagre que Jesus faz no Evangelho é mágica. Ou ele precisa da pessoa que é curada, ou ele precisa do elemento no qual ele utiliza para o milagre. Aqui os 5 pães e os 2 peixes. Quando nós olhamos para bodas de Caná, ele precisou da água para que ela fosse transformada em vinho, e assim vai. Então ele toma os 5 pães e os 2 peixes. Depois, o que ele faz? Ergue os olhos para o céu. Qual é o significado teológico nesta atitude corporal de Jesus? É a sua confiança no Pai, a sua relação íntima e profunda com o Divino Pai Eterno. Este olhar para o céu diz respeito desta confiança que Jesus tem no Pai, mas que os discípulos não tinham com quem? Com Jesus. Depois, próxima atitude, pronunciou a bênção. Aqui a gente precisa entender a cultura judaica. Os judeus acreditavam que o alimento só chegava na mesa como graça do trabalho humano e da bênção de Deus. Então, diante de todas as refeições, os judeus tinham o hábito de realizar a beracá, uma palavra em hebraico que é a oração de bênção do alimento. Você reza, você agradece diante do alimento que está na sua mesa, como fruto do trabalho humano e da bondade de Deus que te alcançou? Ou você fica reclamando que a comida não está gostosa, que não tem o que você come, que o que está pronto é o que você não gosta? Isso tem me assustado tanto com as crianças. Às vezes tem situações onde eu estou presente, seja da família ou em outros ambientes, aquele tanto de comida gostosa, feita com tanto carinho, a meninada chega, olha com o maior desprezo e vai lá, pega um pacote de bolacha Mabel e vai comer. Acho que em Canedo não acontece isso, né? Mas onde eu vou acontece muito. Nós estamos perdendo a capacidade de agradecer pelo dom do alimento. Nós estamos educando as nossas crianças de uma maneira tão desvirtuada, na qual tudo que está pronto não é bom, não é o que eu gosto, não é o que eu como. E o que esse tipo de pensamento está gerando em nós? O descarte, minha gente. Vocês já perceberam o quanto nós deixamos comida boa e gostosa perder, diante das sobras que vão se acumulando? Calcule na sua casa, em um mês, o que perde. O que fica na geladeira dentro das vasilhinhas de Tupperware do R$1,99, agora é de R$7, não é R$1,99 mais, né? Ali perto da casa paroquial abriu agora os R$7. Não tem mais de R$1,99. Então, a lógica do descarte, do desperdício. O Papa Francisco tinha uma frase muito pontual que dizia: o que nós jogamos fora, nós roubamos da mesa do pobre. Porque aquela comida gostosa da avó que o neto não come porque acha ruim, quantas famílias queriam comer aquela comida gostosa e não tem o que comer? A lógica
do descarte. Então, o evangelho de hoje, minha gente, precisa nos incomodar. Você, como pai, como mãe, como avô, como avó, precisa se permitir ser tocado pelo evangelho, inclusive na relação alimentar que você tem com seus filhos e com seus netos. Minha gente, olha que evangelho. Aprender a agradecer com Jesus pelo alimento que está na nossa mesa e que é muito bom. Eu sempre gosto de dizer, gostoso é o que está pronto, minha gente. Gostoso é o que está pronto. Depois disso, o que Jesus faz? Jesus partiu os pães e deu para quem? Para os discípulos. E os discípulos distribuíram às multidões. Conseguem perceber a pedagogia educativa de Jesus no milagre? Como é que os discípulos começam a prosa com ele? Senhor, despede esse povo, porque já está tarde e nós não temos comida. E ainda dá tempo de eles ir embora e ir atrás de uma venda para comprar o que vai comer. E agora, Jesus, na lógica do milagre, põe os discípulos não só para presenciar o milagre, mas coloca os discípulos também para participar do milagre. As mãos que alimentam a multidão são as mãos dos discípulos. A patrística, que é a compreensão teológica cristã dos padres dos primeiros séculos do cristianismo, diz que este movimento de Jesus, na multiplicação dos pães, já é a prefiguração do sacramento da Eucaristia. Do pão vivo descido do céu, que alimentaria e saciaria a fome de todo o coração humano. E daqui a pouco eu quero convidá-los a prestarem bastante atenção na oração eucarística. A fundamentação da oração eucarística é o texto da última ceia de Jesus com os discípulos. E lá, novamente, o que ele faz? Toma o pão, olha para o alto, dá graças, parte e dá aos discípulos. Então existe uma hierarquia. O pai que manda o filho para a nossa realidade. O filho que é capaz de multiplicar os pães. E os discípulos que repartem o que Jesus faz na relação com o pai. Deus, Jesus, discípulos, multidão. Esta é a lógica da igreja. Nós estamos aqui vivendo este movimento. Quem nos dá Jesus, que é o pão vivo descido do céu? O divino Pai eterno. Mas através de qual meio a multidão se alimenta deste pão? Da igreja, representada aqui pelos discípulos. E aí o texto vai dizer que toda a multidão se alimentou, todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos. Olha a palavrinha-chave do versículo 20, satisfeitos. Como é que os discípulos estavam no começo? Insatisfeitos. Como é que nós estamos hoje na nossa lógica? Insatisfeitos. Como é que está a meninada diante da mesa de comida? Insatisfeitos. Como é que eles ficam depois de viver a experiência com Jesus? Satisfeitos. Se você é uma pessoa insatisfeita com tudo e com todos, se pergunte: quem está faltando na sua vida?
Quem está faltando na sua relação com os seus filhos ao ensiná-los a comer junto à mesa? Quem está faltando? A exegese bíblica vai dizer que este ficar satisfeito já diz respeito à escatologia final, aonde nós seremos saciados plenamente. Como diz o profeta Isaías, o grande banquete com as ricas iguarias. E aí, minha gente, eu fiquei muito comovido com este versículo, final do versículo 20. Por quê? Porque Jesus pediu os discípulos que recolhessem o que havia sobrado. Aí eu me reconheci também no meio deles, carregando o cestinho cheio de pão que o Senhor multiplicou para dar para a multidão. Hoje é o primeiro domingo de agosto, a igreja celebra o dia do Padre. E esta é a vocação do Padre, é ser este obreiro de Jesus, que experimenta a sua generosidade e que carrega o balaiozinho de pão de Jesus cheio para oferecer a quem? Ao povo, à multidão que está faminta. E a simbologia da quantidade de cestos, 12 cestos, diz respeito às 12 tribos de Israel, diz respeito aos 12 apóstolos, diz respeito à igreja constituída sob o fundamento dos apóstolos, que deve levar o pão da vida, que é Jesus, a toda a multidão faminta, para que toda pessoa humana, diante da sua fome, seja saciada. E por fim, o texto diz: e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O que esse trecho final quer nos dizer quando aponta a quantidade de pessoas? Se tinha 5.000 homens, se cada homem fosse casado, havia mais 5 mulheres, então já dava 10.000 pessoas. Se cada casal tivesse pelo menos um filho, já dava o quê? 15.000 pessoas. O que esta numerologia tem a nos dizer? A dinâmica de Deus é generosidade. E a generosidade de Deus é fartura, é abundância. E esta realidade também nos toca, porque nós estamos perdendo a capacidade da fartura, da abundância. Antigamente os nossos avós, bisavós, tios, eram bem mais pobres do que nós, economicamente falando, diante do avanço que nós tivemos. Mas eles eram muito mais generosos do que nós hoje, com a abundância que nós temos. Você ia fazer pamonha, comia pamonha até falar chega, e ainda levava uma sacola de pamonha. Não era assim? Matava porco, você comia costelinha de porco, mandioca, torresmo, aquela trenheira toda, ainda saía com uma sacolinha para comer em casa durante a semana. Você chegava na casa de alguém, fazia um café, fazia um biscoito, era uma alegria receber e fazer aquilo para partilhar. Agora hoje a gente não visita, não recebe mais visita, não gosta de ser visitado, não gosta de visitar, muito mais partilhar. Ai, dá trabalho demais, padre, minhas unhas fiz hoje, meu cabelo aqui, que gastei tanto lá na cabeleireira e agora ficar aqui, não vou não. Vocês estão vendo como o movimento que nos alcança tem nos privado do que? Da generosidade que gera fartura. E agora eu te dou uma dica prática orientada pelo Evangelho. Se você quer fartura, seja generoso. Porque enquanto você ficar na miseragem, segurando na sua mão os seus 5 pães, os seus 2 peixes, vai ser só miseragem. Mas se você quer abundância, se você quer fartura, seja generoso. Permita que neste domingo, o 18º do tempo comum, o Evangelho de hoje te dê uma sacudida e te reoriente para a sua semana. Combinado? Então, força e Evangelho em prática.